Olá, professor. Olá, professora. Hoje você vai ver 2 vídeos. O primeiro deles fala da escrita. Ao longo da sua história, a humanidade construiu diversos sistemas de escrita. O nosso sistema alfabético de escrita é apenas um dos sistemas possíveis. No mundo atual, coexistem sistemas de escrita que representam predominantemente ideias, como o chinês, e sistemas fonográficos, isto é, que representam a fala, a série de sons que emitimos quando falamos. Entre os sistemas fonográficos, há os que representam silabicamente a pauta sonora, como o japonês, e os que representam alfabeticamente, como o português. É importante perceber com esse vídeo que a escrita é um bem cultural socialmente constituído e historicamente produzido. Desde os tempos mais remotos, em sua luta pela sobrevivência, o ser humano soube aprimorar os seus sentidos para fazer face às necessidades e perigos da vida cotidiana. Foi aprendendo assim a ler os indícios e a interpretá-los. Indícios que foram muitas vezes reproduzidos pelo homem primitivo, como esses realizados há 10.000 anos atrás, em São Raimundo Nonato, no Nordeste brasileiro. Feitas com intenções ainda não totalmente compreendidas pelo homem moderno, foram estas as primeiras manifestações do ser humano na tentativa de fixar aspectos do mundo em que vivia, em um suporte situado fora do seu próprio cérebro. A pedra. Uma mulher dando à luz. Uma cena de caça. Desenhos ainda muito distantes dos primeiros pictogramas que milhares de anos mais tarde iniciaram em nossa história uma intenção expressa de comunicação. Nestas primeiras tentativas, um pictograma assim não assegurava uma mensagem precisa. Poderia comunicar: caçamos um tatu. Ou foi o dia em que comemos tatu. Ou ainda, o tatu tem medo de nós. E uma infinidade de outras leituras possíveis. Muito tempo passou até que nossos ancestrais descobrissem uma nova forma que viria ampliar consideravelmente suas possibilidades de uma comunicação mais precisa. Representar nos desenhos não mais acontecimentos, mas a própria linguagem. Representar palavras na ordem que eram faladas. Assim, o pictograma primitivo pôde evoluir para homem, caça, tatu. Para cada desenho, um significado, o que possibilitou, com o tempo, a inclusão de desenhos que tornavam mais clara a mensagem. Se 3 tatus fossem caçados, teríamos homem, caça, 3 tatus, separando cada elemento de acordo com seu significado e tendo como referência a estrutura da língua falada, esta forma de representação começou a ser utilizada por diferentes civilizações em diferentes épocas. Os sumérios, há 5.500 anos, criaram estes pictogramas para as palavras: boi, montanha, sol, estrela, homem, mulher e muitas outras. Também há mais de 5.000 anos, a civilização egípcia construía sua escrita. Água, sol, pato, homem, mulher. Construindo um sistema com mais de 600 pictogramas. Na Ásia, 5 séculos depois dos egípcios, os chineses criavam os pictogramas que dariam origem à sua escrita. Água, sol, mulher, homem
e outros. Em cada pictograma, um significado. Com o crescimento das cidades e das atividades comerciais, cada povo privilegiou um tipo de material como suporte para formas mais rápidas de escrever. Na Mesopotâmia, os sumérios utilizaram argila ainda úmida para suas anotações comerciais e relatos de guerras e conquistas. Os egípcios desenvolveram o papiro, papel rústico, onde os pictogramas eram escritos à tinta. E os chineses fizeram uso de cacos de cerâmica já queimada, onde escreviam com o uso de pincéis. Com o uso mais frequente da atividade de escrever, os sinais foram pouco a pouco perdendo analogia com os referentes de origem. O pictograma boi, criado a partir de uma representação esquemática da cabeça do animal, teve esta evolução na escrita suméria. Sol. Chegaram assim os sumérios a um tipo de escrita inteiramente convencional, hoje conhecida como escrita cuneiforme. Nela não se reconhecia mais o significado pela semelhança com a coisa representada. A forma convencional tinha agora que ser ensinada por alguém que já a sabia. O mesmo ocorreu junto a outras civilizações. Um exemplo egípcio é a evolução do pictograma que designava a palavra jarro. Uma dificuldade que há muito tempo limitava o uso da escrita pictográfica era que somente uma parte da linguagem podia ser representada através deste sistema. O pictograma mulher, por exemplo, não era suficiente para representar todos os significados possíveis dentro do conceito mulher. Um primeiro passo para escapar a essa limitação foi a junção de duas unidades de escrita para representar uma terceira. Assim, mulher mais o pictograma manto passa a significar princesa. Mulher mais montanha, uma referência aos montanhosos países vizinhos, passa a significar estrangeira. E com o pictograma estrela, divina. Como outros povos, os chineses valeram-se desse mesmo processo. Um exemplo é mulher, mais mulher, significando discussão. Procurando ampliar as possibilidades do sistema, a escrita pictográfica utilizou também a representação de gestos, como o egípcio, ir e vir. E outros tipos de analogia, como em sumério, a junção do ovo ao pictograma pássaro, para significar filho ou filha. Entretanto, continuava impossível representar nomes de pessoas ou lugares e palavras abstratas como vida ou morte. Uma nova maneira de escrever surgiu quando a escrita começou a representar não mais os seres, as ações ou os objetos, mas a representar o som da fala. Um exemplo desta passagem do pictográfico para o fonográfico foi o uso fonético do pictograma sumério Ti, flecha. Ti, em sumério, também queria dizer vida, e um dia as regras do sistema foram rompidas e alguém usou o pictograma flecha para significar vida, uma vez que tinha o mesmo som, Ti. Para isso criou a convenção de que Ti, precedido do pictograma homem, passaria a significar vida. E Ti, precedido do pictograma madeira, continuaria com seu significado tradicional, flecha. A partir de então, o leitor já não tinha na escrita diretamente um significado. Ele tinha a representação do som Ti, que poderia significar flecha ou vida. O mesmo processo ocorreu no Egito. A palavra Sa, que significava pato, significava também filho. Passou-se então a usar Sa tanto para pato como para filho, como nos complementos ao nome do faraó, considerado filho do sol. Assim, a escrita pictográfica ou ideográfica, que representava as ideias, passou a incorporar também a representação dos sons da fala. Com esta conquista, abriu-se para essas civilizações a possibilidade de escrever todos os sons da linguagem oral, inclusive os nomes próprios, como nomes de pessoas e lugares. Outro processo foi a junção de duas palavras para corresponder à escrita de uma terceira. Criando um exemplo em língua portuguesa, se pegarmos o pictograma ir mais o pictograma mão, formamos a palavra irmão. Ou em inglês, se criarmos o pictograma bee, que significa abelha, mais o pictograma leaf, que significa folha, teremos believe,
em inglês, acreditar. O uso somente da primeira sílaba da palavra representada por um pictograma foi outro recurso utilizado na transformação do sistema ideográfico para o sistema fonográfico de escrita. A junção de ter, que significa casa, mais re, boca, e mais f, primeira sílaba do nome da serpente com chifres, formou a palavra egípcia peref, que significa sair. O novo sistema foi adotado por muitos povos. Os habitantes da ilha de Creta, ao expressarem a língua grega, transformaram todos seus pictogramas, que eram ideográficos, em valores silábicos. Tempos depois, no Oriente, o povo japonês apropriou-se de ideogramas chineses para construir sua escrita silábica. Os ideogramas chineses, paz, somar e limite maior, passaram para o japonês como as sílabas A, K e I, formando a palavra Akai, que significa vermelho. Nos últimos séculos do segundo milênio antes de Cristo, povos semíticos como os fenícios desenvolveram um grande intercâmbio comercial com outras nações do Mediterrâneo, trazendo para suas culturas pictogramas de origem egípcia, cretense e de outros povos. Usaram esses pictogramas como a primeira consoante dos nomes traduzidos, como o per, casa egípcio, traduzido para bet, casa em língua semítica, que séculos mais tarde viria a dar origem ao beta grego e ao b latino. Também o dalet semítico, significando a porta da tenda, deu origem ao delta grego e ao d latino, passando a maioria dos caracteres hoje conhecidos por este processo. Os fenícios, como os egípcios, escreviam apenas as consoantes que adquiriam um valor silábico, onde as vogais eram deduzidas do contexto em que estava a palavra. O nome do rei Davi, em hebraico, embora grafado apenas com as consoantes, era lido Davi, com o sentido de leitura inverso ao nosso. E, finalmente, por volta do ano 800 a.C., os gregos, conhecendo a escrita consonantal fenícia, nela introduziram a escrita das vogais, conseguindo assim representar separadamente todos os elementos que compõem uma sílaba. O homem chegava ao alfabeto. A escrita alfabética acompanhou o nascimento de novas civilizações e países, permanecendo basicamente a mesma até os dias de hoje. Representando as palavras pelos sons, ela continua ainda a representar palavras também pelas ideias, como nos antigos pictogramas sumérios e egípcios. Ao falarmos concerto, queremos dizer concerto ou concerto. Como ti, flecha, ou ti, vida. A ideia comum. Ter claras as diferenças entre sistemas que representam predominantemente o sentido das palavras e outros que representam o som delas é fundamental para o alfabetizador poder compreender quais os problemas conceituais que seus alunos devem resolver para aprender a ler e escrever e em que ordem eles poderão enfrentá-los. É importante também para os alfabetizadores compreender que no português que ensinamos convivem dois sistemas. O alfabético, que remete aos sons da fala, e o ortográfico, que remete aos significados. O próximo vídeo foi elaborado com o objetivo de permitir uma primeira aproximação à psicogênese da língua escrita. Nele se pretende ajudar o alfabetizador a compreender parte do longo e complexo processo através do qual alguém chega a se alfabetizar.
Isso será feito através de entrevistas, cujo objetivo é tornar observável para os alfabetizadores a lógica das ideias que os alfabetizandos constroem sobre a escrita enquanto estão aprendendo a ler e escrever. Essas entrevistas não têm caráter investigativo. Nelas se pede a crianças não alfabetizadas que escrevam e interpretem o que escreveram. Seu objetivo é apenas o de ilustrar, ajudar o alfabetizador a compreender os resultados das inúmeras pesquisas que foram realizadas ao longo dos últimos 20 anos em diferentes línguas com as mais variadas populações. O que veremos neste vídeo ilustra uma parte do longo caminho que cada criança percorre desde o momento em que se dá conta da existência da escrita até o momento em que se torna capaz da autoria de textos coerentes, coesos e ortograficamente escritos. Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que descrevem o processo pelo qual se aprende a ler e a escrever, mostraram que, ao contrário do que pensávamos, não é evidente para a criança que a escrita representa a fala e que, para aprender a língua escrita, a criança precisa construir respostas para duas questões: o que a escrita representa e como ela representa. As crianças que veremos a seguir já compreenderam o que a escrita representa. Já sabem que a escrita é uma representação da linguagem. E estão agora empenhadas em descobrir o como, isto é, o modo pelo qual a escrita representa a fala na língua portuguesa. Quer que eu escreva, babá? Escreve do lado de cá, ó. Aqui, ó. Aqui? Isso. Mostra como é que lê, Bambá, com o dedinho. Passa lá todo mundo. Babá. Ah, certo. E galinha, você sabe escrever? Mas você pode pensar um jeito de escrever, não pode? Então pensa aí, do seu jeito. Escreve embaixo. Quantas letras você vai precisar para escrever galinha? 3. 3. Quais? O Gá, Então põe o Gá aí. galinha. Essa eu não sei. Mas o Gá você não sabe? Você escreveu gato? É igual esse? O que você acha? Galinha. Lim. Vai pondo, vai pondo. Gá. Eu acho que é essa. Eu acho que é essa letra. Então. Galinha. Galinha. Não sei. Só sei O que você acha que pode servir para a gente escrever o lim? Sei. A professora não ensinou essa aí, não. O que a professora ensinou? Gato, babá, cavalo, dado, Escreve fada. cavalo. Cavalo. Ai. Cavalo. Mostra pra mim com o dedo aí. Cavalo.
Agora eu quero que você escreva vaca. Vaca. Como é que é? Repara se cavalo não pode te ajudar a escrever vaca. Aqui pode. O que você acha? Vaca. Cadê o cavalo? Vaca. O que está acontecendo com a Adriana? Por que às vezes ela escreve convencionalmente e às vezes produz estas escritas estranhas? Do gato, você sabe? Como é a do gato? O que está escrito? Eu não tô... Gato. Ficou muito pequenininho. Vê se você consegue escrever um pouco maior, porque está difícil de entender. Deixa eu ver. E aí, está escrito o quê? Gato. Aqui, Adriana acreditava ter escrito gato. Leu gato e ficou satisfeita. No entanto, isto não se repete na escrita de babá, nem da de cavalo. Mas quando se propõe a escrever vaca, volta a utilizar novamente uma letra para cada sílaba. Mas não qualquer letra, e sim a consoante correta. Por que será que Adriana não escreveu os dois As? Logo, o A que ela parece conhecer tão bem. Roberta vai escrever uma lista de palavras cuja forma ela não sabe de cor. Vamos observar o que ela produz para tentarmos compreender o que acontece. Então escreve aí para mim, marimbondo. Lê com o dedinho. Marimbondo. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? Não. Não? E dinossauro? Conheço. Então escreve dinossauro aí pra mim. Lê com o dedinho pra eu ver. Dinossauro. Muito bem. Agora eu quero que você escreva formiga. Muito bem, lê com o dedinho. Formiga. Agora escreve camelo. Muito bem. Agora escreve gato. Lê com o dedinho pra eu ver. Gato. Agora escreve sapo. Lê com o dedinho pra eu ver. Sapo. Agora eu quero que você escreva rã. Você conhece rã? Então escreve. Lê com o dedinho pra eu ver. Rã. Rã. Agora eu quero que você escreva a rã pulou no rio. Aqui na frente. Embaixo, não, embaixo. Lê com o dedinho pra eu ver. A rã pulou no rio. Muito bem. A
produção de Roberta nos mostra que a forma estranha pela qual Adriana escreveu vaca não era resultado de um engano ou de um esquecimento, e sim um procedimento sistemático. Com exceção de seu nome e das palavras gato e rã, Roberta escreve sempre uma letra para cada sílaba. É interessante observar que nas palavras onde ela usa exclusivamente consoantes, desde que se saiba que é uma lista de nomes de animais, é perfeitamente possível deduzir o que ela escreveu. Roberta está escrevendo dentro das regras de um sistema silábico. Sua hipótese é que a cada segmento de escrita, ou seja, a cada letra, deve corresponder um segmento da fala. Segmento este que ela, como toda criança que recém descobriu o que a escrita representa, pensa que deve ser a sílaba. Formiga. A escrita de gato é alfabética, da mesma forma que seu nome, porque foi reproduzida de memória. A palavra rã, que também parece escrita alfabeticamente, na verdade não o foi. Lê com o dedinho para eu ver. Rã. Roberta, como todas as crianças que escrevem desta forma, tem a firme convicção de que com uma única letra não se pode escrever uma palavra. É por isso que ao R de rã ela agrega um A, o que a obriga a ler rã-ã. Se Roberta vivesse no Japão, onde o sistema de escrita é silábico, poderia ser considerada alfabetizada. Mas como ela vive no Brasil e o português é escrito alfabeticamente, isto é, as letras representam fonemas e não sílabas, ela ainda tem um bom caminho a percorrer. Roberta, apesar de atribuir um valor silábico às letras do alfabeto, usa-as de forma muito precisa. As letras que ela utiliza são sempre as que realmente fazem parte da sílaba representada. Para Ricardo, a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma. A decisão de quantas letras utilizar é que ainda concentra quase toda a sua atenção. Muito bem. Você sabe o que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim, lapiseira. Experimenta, do seu jeito. Agora lê apontando com o dedo. Lê. Lapiseira. Como? Lapiseira. Até onde vai o lá? Mostra pra mim aqui. Até onde? Põe aí. Lá até aí? Lapiseira. Até onde? Agora aponta com o dedo. Não. Aqui, ó. Aponta com o lápis. Cada pedacinho. Fala. Lapiseira. E essa última que você deixou aí? Ué. E aí? Essas outras que você pôs? O que você quer fazer com elas? Tirar. Tirar? Então tira. Muito bem. Agora nós vamos escrever aluno. Mostra para mim. Aluno. Agora nós vamos escrever caneta. Quantas letras você vai precisar para escrever caneta? 3. Então escreve. Lê aí para mim. Caneta. Muito bem. Agora escreve cola.
Mostra pra mim como você lê. Cola. Escreve lápis. Lê. Lá. Você decidiu que precisava cortar. E não faz falta? Não? Livro. Agora escreve livro. Lê pra mim. Livro. Agora eu quero que você escreva giz. Lê pra mim aí. Giz. Não, não precisa ler alto, senão eu não ouço. Giz. E essa? Ah. Qual é o problema aí? Essa tem uma letra. Você não pode escrever com uma letra só? E aí, como que a gente resolve esse problema? O que está escrito aí? Giz. Como que lê? Giz. Ricardo, aqui, ó, você tinha, aqui em cima, você tinha escrito livro. E aqui giz. Repare o que aconteceu. Olha bem. Em cima, livro. E embaixo, giz. O que aconteceu com as duas escritas? Não. Ficou igual? E livro pode escrever igual a giz? O que você fez? Ah, você mudou giz. Agora nós vamos escrever: o menino ganhou um livro. O menino ganhou um livro, já está aí? Então lê para mim. O menino ganhou um livro. Lê de novo. O menino ganhou um livro. Mostra para mim quais são as letras onde está escrito livro. O livro. É. Com que letras você escreveu o livro? Livro está daí para fora, né? Então lê de novo. Livro. Não, lê a frase toda. O menino ganhou um livro. Ah, tá bom. Como é seu nome todo? Ricardo Pérez. Escreve aqui embaixo para mim.
Ricardo começa escrevendo sem antecipar quantas letras serão necessárias, mas rapidamente consegue controlar a quantidade de letras que vai escrever. No entanto, nas palavras de 2 sílabas, novamente sobram letras. Agora, não porque não tenha antecipado corretamente, e sim porque Ricardo, como todas as crianças, acredita que com poucas letras não é possível escrever uma palavra, e para ele, usar apenas 2 letras parece insuficiente. Porém, a terceira letra que ele agrega cria problemas na leitura, e ele acaba, a contragosto, eliminando a letra que sobra. A mesma questão se coloca na escrita de giz, mas desta vez não há negociação possível entre a correspondência quantitativa entre letras e sílabas e a exigência de uma quantidade mínima de letras. Para Ricardo, escrever uma palavra com uma única letra parece absurdo demais. Ricardo ainda não se deu conta da possibilidade de correspondência sistemática entre as diferentes letras e os diferentes segmentos sonoros. Com exceção da letra B, que usou 2 vezes, seu repertório se reduz às letras do seu nome. Na escolha das letras que vai escrever, Ricardo se preocupa apenas em garantir a diferenciação dentro da palavra, nunca repete letras, e entre as palavras da lista, pois sabe que não se pode usar as mesmas letras na mesma ordem para escrever palavras diferentes. E sabe que, para escrever a mesma palavra, deve-se manter a mesma escrita. Ninguém sugeriu a Adriana, Roberta e Ricardo, que nem sequer se conhecem, que deveriam escrever uma letra para cada sílaba. Então, de onde eles tiraram isso? Tiraram, ou melhor, construíram esta hipótese porque estão se esforçando para compreender o modo pelo qual a escrita representa a pauta sonora. Este é um tipo de erro que Piaget nos ensinou a diferenciar dos outros. É um erro construtivo, isto é, um erro necessário para que a aprendizagem aconteça. Um erro que não se fixa, pois ele mesmo é uma fonte inesgotável de contradições, tanto com relação às exigências de quantidade e variedade de letras, quanto no confronto com a escrita convencional. O que você acha que está escrito aí? Trator. Aonde que começa a escrita de trator? Aqui. Aqui. E onde termina a palavra trator? Me dá o lápis aqui. Lê com o dedinho. Trator. Acaba aí? E o resto? O resto das letras? O que estão fazendo aí? Porque a boca só fala 2. A boca só fala 2. Arthur também escreve uma letra para cada sílaba. Com o dedinho. Cola. Com a outra mão. Cola. Agora escreve bola. Lê com o dedinho também. Bola. Muito bem. Agora escreve apagador. Lê com o dedinho. Apagador. Com outro dedinho. Apagador. Muito bem. O que você acha que está escrito aí embaixo? Telefone. Como você sabe? Nessa vida. Sei que começa com T. E como que termina o telefone? Com E. Diante do conflito entre sua hipótese e a escrita convencional, Arthur tenta uma acomodação. Telefone. Certo. E aí, o que tem aí? Barco. Um barco? E o que você acha que está escrito embaixo? Barco à vela. Mostra. Tenta de 2 em 2.
de 3 em 3. Mas não é só a quantidade de letras que cria conflitos para as crianças que escrevem silabicamente. Lê para mim. Diretora. Escreve para mim. Aluno. Pode ler. Aluno. Henrique, se você fosse escrever caderno, quantas letras você ia precisar? Cadelo. Caderno. Não, você não vai escrever. Eu quero que você pense. Quantas letras você precisaria? 3. 3. E para escrever camelo? 3. 3. E para escrever pasta? 2. Então escreve pasta para ver. Para Henrique, assim como para todas as crianças que escrevem desta forma, não parece razoável a ideia de que, repetindo a mesma letra, seja possível escrever uma palavra. A situação deixa Henrique perplexo. Depois eu vou botar mais um lá, mas não é. Por quê? Porque o que eu vou escrever? Pasta. 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 Mas é 2 letras. Começa com A e termina com A. E qual o problema? Então eu vou ter que fazer 2 A. O que você acha que está escrito embaixo? Do A até o fim. Henrique se preocupa mais com quais letras do que com quantas. Acaba criando estranhas situações na hora de ler. Aqui é trator. Qual que é trator? Aqui. Por que você acha que é trator? Porque começa com A e termina com O. Hoje sabemos que aprender a ler e a escrever não é uma questão de memória ou de treinar a mão e o olho. É pensando que se aprende. As crianças que vimos até agora já resolveram uma questão fundamental, que é compreender o que a escrita representa. A hipótese que construíram sobre como a escrita representa a fala, apesar de inadequada para interpretar a nossa escrita alfabética, é lógica, coerente e necessária. É a partir desse erro construtivo que se torna possível iniciar uma análise que considere unidades menores que a sílaba. Vê com o dedinho para eu ver. Lá. Não, com a mão que você tira o lápis, passa o lápis para outra mão e depois outra mão. Lá. T. C. Tá. Muito bem. Agora você me escreve caneta. Muito bem. Agora troca o lápis de mão e lê o dedinho. Tá. 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 Muito bem. Escreve lápis.
Na escrita de lápis, o último A parece entrar para preencher a falta de algo que ele não sabe bem o que é. Escreve livro. Agora, troca o lápis de mão e lê para você. Livro. Agora escreve cola. Lápis de mão e lê. Cola. Muito bem. Escreve para mim copa. Jefferson produz um tipo de escrita muito conhecido pelas professoras. Antigamente, pensávamos que as crianças que escreviam desta forma comiam letras. Hoje sabemos que é exatamente o contrário. Elas estão acrescentando letras. Estão em processo de transição para a escrita alfabética. Ainda não abandonaram sua hipótese anterior, mas já não são mais tão sistemáticas. Na verdade, são até bastante inconstantes. Escrevem alfabeticamente, ora silabicamente. Já não confiam em sua hipótese, mas ainda não construíram a escrita alfabética como um sistema. Não se trata de conhecer ou não as sílabas. O mesmo lá aparece escrito tanto no sistema alfabético quanto no sistema silábico. Apesar de já usar mais letras que as crianças que vimos antes, nem por isso Jefferson está livre de conflito, tanto nas situações de escrita quanto na hora de interpretar a escrita convencional. O que você acha que está escrito aí embaixo? Tratores. Mostra me lendo com o dedo. Tratores. Até aí? Mostra com o dedo. Tratores. E o resto? O que aconteceu com essas outras letras? Tá certo, mas aqui, a boquinha não tem a mesma quantidade que tem aí. Como é que é? A boquinha não tem a mesma quantidade das palavras. Que é boquinha? A boca. Ah, me explica isso aí, que eu fiquei muito interessada. É porque a boquinha não tem todas essas letras. Quando a gente fala, você quer dizer, né? Não tem todas as letras. Ah, e como que elas aparecem aí no escrito? Falando não dá. Vamos ver o que acontece com a escrita de Denis em apenas 4 meses. No começo das aulas, Denis escreveu banana e cerejinha. Em abril, já tinha avançado bastante. Dinossauro, formiga, coelho, tigre, cão. Vejamos o que acontece em junho. Lê pra mim. Lapiseira. Ah, não. Eu achei aqui, ó. Não. Que eu fiz lapiseiro. Você quer uma borracha? Fez lapiseiro?
Agora escreve caderno. Pode segurar a folha contra a mão, viu? Lê pra mim. Caderno. Mais alto. Caderno. Como que você fala essa palavra? Hã? Como que você fala essa palavra? Caderno. Não tá faltando nada? Faltando um R aqui, ó. Ah, então... Escreve embaixo de novo, em vez de apagar, escreve aqui embaixo. Agora escreve livro. Muito bem. Lê pra mim, livro. Livro. Agora você vai escrever giz. Errou? Como que você lê? Giz. Agora, escreve alfabeto. Como que você lê? Alfabeto. Denis agora escreve dentro de um sistema alfabético. Pode, portanto, ser considerado alfabetizado, isto é, alguém que já construiu a base alfabética da escrita em português. Lê. Quadro negro. O contraste entre a escrita de Denis no começo, no meio e no fim do semestre é evidente. Um grande desafio para Denis neste momento é a ortografia. Este é um aprendizado que leva tempo, pois só a experiência com o português escrito garante o progressivo domínio da convenção ortográfica. A impressão que fica de que Denis se alfabetizou em pouco tempo é enganosa. Ele começou o ano quase alfabetizado. Não é assim que a maioria das crianças entra na escola. Por falta de oportunidade, de acesso à escrita, muitas entram na escola sem saber sequer o que a escrita representa e levam tempo para construir a hipótese com que Denis começou o ano. As entrevistas que acabamos de assistir não são atividades de sala de aula. As propostas de escrita e leitura foram planejadas para mostrar aos professores que, para se alfabetizar, é fundamental que a criança pense, reflita, raciocine, erre para poder acertar, estabeleça relações, faça deduções, ainda que nem sempre corretas. Que erros, como pensar que se escreve uma letra para cada sílaba, são erros construtivos, isto é, erros necessários à construção do conhecimento da escrita. Alguns erros para uma pessoa alfabetizada parecem absurdos, mas quando o conhecimento sobre o que
e como pensa a criança nos permite analisar a situação do ponto de vista dela, da criança, vemos que faz deduções lógicas e inteligentes. O que só fica evidente quando se compreende que cada criança, quando se alfabetiza, está, na verdade, reinventando a escrita. Nesse último vídeo, vimos apenas as hipóteses que o alfabetizando constrói a partir do momento em que ele se dá conta de que a escrita representa o que se fala. A ilustração do processo que acontece antes da vinculação do escrito ao falado será o tema do nosso próximo programa, que se chama Construção da Escrita, Primeiros Passos. Até lá, então.